Boa noite a todos. Obrigada, Mestre Jesus, por estarmos mais uma vez reunidos para o nosso estudo nas pegadas do mundo. Queremos pedir, primeiramente, por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos e por todas as pessoas que se encontram em dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, em todos os nossos momentos alegres e nos momentos tristes, porque nós precisamos muito de Ti, Senhor. Esteja conosco, para que nós possamos melhorar um pouquinho mais a cada dia, e que esse estudo possa abrir nossa mente para melhor. Ajude nossos irmãozinhos que vai fazer o estudo da noite de hoje. E pedimos por todos, toda a humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje temos Alexandre, que vai colocar para nós. Fica à vontade, Alexandre. Boa noite. Essa oportunidade de estudo, porque garanto que ela ensina bastante. E eu vou precisar bastante, assim como todos vocês, né, na nossa evolução, sobre todos esses assuntos. E o meu estudo de hoje é sobre o evolucionismo. E aí eu trago um pouco sobre a questão material, né, sobre a evolução humana, dos animais, como a evolução espiritual. O evolucionismo é um processo que é gradual, né, de desenvolvimento biológico e espiritual. E nele a filosofia e a ciência, né, que são ciências materiais, elas limitam o nosso entendimento da evolução à vida física, né? Já o espiritismo, ele considera, além da evolução no plano físico, a questão do plano espiritual. Então, eu trouxe aqui teorias a respeito da evolução, uma filosófica, que é a que passarei agora. Eu trouxe a conceituação dos filósofos Herbert Spencer e Henri Bergson, que dizem que a evolução é o processo de desenvolvimento progressivo, biológico e espiritual da natureza, no qual os seres vivos e inanimados se aperfeiçoam. A ciência, ela aceita essa conceituação e disponibiliza outras informações, né? Mas ainda não considera a tese espírita da sobrevivência do nosso espírito. Ela não chega até esse ponto. E as evidências fornecidas pelos fósseis, o estudo atento da natureza e as bases bioquímicas moleculares da herança genética fornecem evidências que explicam a evolução planetária. E aí, com isso, nós sabemos que a Terra foi formada há cerca de 4,6 bilhões de anos e que todos os seres vivos do planeta são organismos muito simples, né? E que esses organismos eles surgiram há mais de 3 bilhões de anos, né? E essa enorme diversidade dos seres atuais resulta desse enorme processo de evolução biológica desses milhões de anos, pelo qual toda a vida do planeta passou desde que surgiu. E aí, referente à evolução humana, eu trago a famosa teoria geral da evolução, né, de Charles Darwin, que foi lançada por ele, né, publicada no século XIX, e ela indica mudanças genéticas que ocorrem em larga escala durante um longo período de tempo, né? E segundo a teoria dele, todas as formas de vida atuais se desenvolveram durante milhares de anos a partir de um ancestral comum, né? Que também é chamada de teoria especial de evolução,
que descreve mudanças menores, que são limitadas dentro de uma mesma espécie ou tipo de vegetal ou animal. E isso o seu Leonardo que entende, né? As suas citações. Se pudesse complementar no final depois, eu ficaria grato. E é o que se percebe nos cães, por exemplo, cujas as diferentes características deles distinguem uma raça da outra, né? E em meados do século XIX, o mesmo Darwin, ele lançou a ideia de que a evolução dos seres vivos era dirigida à seleção natural, né? A seleção natural, ela indica mecanismos hereditários envolvidos na sobrevivência e reprodução se tornam mais comuns numa população, sobrepondo-se às características prejudiciais, né? Porque com o tempo elas se tornam raras, e nessas condições, indivíduos portadores de características vantajosas revelam-se mais bem-sucedidos, adaptando-se melhor, né, ao ambiente. E as evidências biológicas que nós temos em evolução são os fósseis, a anatomia comparada, entre embriões de diferentes espécies, ou as estruturas biológicas de várias espécies, e fornecem base para identificar o parentesco evolutivo dos grupos seridos. Né? Como exemplo, a ave, uma ave e a nadadeira anterior de um fino, e também o do homem, que são diferentes na aparência, mas possuem estrutura óssea molecular semelhante, né? E se órgãos e estruturas anatômicas possuem desenvolvimento embrionário semelhante, com funções iguais ou diferentes, denominados homólogos. Que temos, por exemplo, o braço humano e a das aves seguiram um traçado evolutivo semelhante, mas diferentes quanto à função. Temos também os fósseis humanos, né, que nos falam aí a evolução que nós e evidências moleculares de evolução, né, que é feita a comparação entre moléculas de DNA de diferentes espécies. Isso tem revelado várias semelhanças entre genes, que revela parentesco evolutivo. Na evolução das espécies, né, eu trouxe uma conceituação do cientista Jean-Baptiste Lemar, que foi um dos primeiros a propor uma hipótese que explicasse o processo evolutivo, a hipótese lamarckista. Consistia em duas premissas. As características de um ser vivo podem modificar-se no decorrer da existência como consequência do uso ou do desuso. E a segunda, as características adquiridas durante a existência são transmitidas aos descendentes. Eu estou numa aula de biologia, né? Nada de espiritismo. E agora vamos entrar na evolução, explicada pelo espiritismo. Na doutrina espírita, a evolução dos seres vivos, inclusive a humana, ocorre nos dois planos da vida, no plano físico e no espiritual. Os caracteres biológicos, visíveis e invisíveis, eles decorrem de alterações no perispírito de cada ser, né? E dessa forma, para o princípio inteligente se transformar em espírito, foi preciso percorrer longa jornada evolutiva nos seres inferiores da natureza, né? Em ambos os planos da vida, houve condição para a humanização, né, transformando-se em um citado de razão e de livre-arbítrio. Uma pequena observação se faz necessária aqui, né? Todas as vezes que Allan Kardec faz referência ao espírito inteligente, ele escreve a palavra em letra minúscula. E quando se refere ao homem, ele representa da forma espírito com maiúscula, né, para poder ter essa diferenciação e não gerar confusão entre as pessoas. E nesse sentido, esclarece os resultados da codificação espírita.
os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época, o modo dessa formação é que são conhecidos por nós. Né? O princípio inteligente, ele tem uma evolução. Né? Os espíritos superiores, eles ensinam que o inteligente, ou espiritual, ele é semeado pelos espíritos crísticos no momento da formação dos mundos. André Luiz, ele nomeia de mônada o princípio espiritual, analisando que nos primórdios da formação da Terra, os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no ciclópico do planeta. Para tanto, uniram o princípio inteligente ao princípio material pré-existente no planeta. Né? E assim, o início da formação do nosso planeta caracteriza-se pela presença e desenvolvimento posterior do princípio material. O princípio material que é necessário para promover a constituição e organização da matéria propriamente dita, que integraria a natureza da Terra e a formação dos corpos dos seres vivos. E com o surgimento da Terra, esses dois elementos, o princípio inteligente e o princípio material, eles foram unidos pelos ministros angélicos. E eles encontraram nessa união condições propícias para se desenvolverem. Né? Esse é o processo básico da formação dos mundos e dos seres, segundo a nossa doutrina, a doutrina espírita. E a partir daí, para que se estabelecesse o processo evolutivo contínuo, André Luiz explica como aconteceu a progressão do princípio inteligente nos reinos da natureza. Em ambos os planos da vida, até a sua individualização como espírito. Né? Ao longo da incessante jornada evolutiva, o princípio inteligente aperfeiçoa-se durante sucessivos estágios no plano espiritual, né? Sempre sob a ação dos orientadores da vida maior, imprimindo, em consequência, mudanças nos corpos que se manifestavam no plano físico. O princípio inteligente ele faz surgir, então, as cristalizações atômicas presentes nos seres inertes. Né? Ele ganha vitalidade, ele une-se ao princípio vital. E ele desencadeia a formação dos seres vivos primitivos, né? Como vírus, bactérias, protozoários. Ele revela a maior experiência nos vegetais, né? Onde a sensibilidade ela é percebida facilmente. Ele modifica mais profundamente e ele tem transformações decisivas nos animais, né? Também. A partir de certos répteis, ele faz surgir os mamíferos, né? Com aperfeiçoamento do sistema nervoso e vascular desses seres. Perdão. E André Luiz ele nos mostra, né, que os pitecantrópodes da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, né, a mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas leis da inteligência, mais completa e laboriosa nas faixas inaugurais da razão. Né? E é interessante observarmos que o princípio espiritual e sua laboriosa viagem, ele adquire entre os dromatérios, que são tipo de lagartos, e nos anfitérios, mamíferos, que são sem placenta, que são placentários, os rudimentos da reação
lógicas superiores, incorporando a eles conquistas do instinto e da inteligência. E trata-se de informação especialmente importante transmitida por André Luiz, pois demonstra que o progresso evolutivo não se revela apenas no nível biológico, mas também nos planos da mente, né? E, de qualquer forma, as modificações estruturais, elas são indeléveis. Elas são promovidas com a colaboração dos espíritos orientadores, que são os co-criadores em plano menor, né? Em nível menor do que, por exemplo, os crísticos. E por conta também das reações naturais. As mutações, por exemplo, em que todos os seres passaram ao longo aí da história da humanidade, da história do planeta. E foi assim que surgiram famílias, gêneros e espécies no planeta. E, entretanto, à medida que um grupo ou uma espécie se aprimora por absorver novas mudanças, ela estabelece distâncias evolutivas entre os seres que os originaram, né? E criam hiatos evolutivos, denominando elos perdidos da evolução, como foi anteriormente, né, assinalado. E, novamente, André Luiz esclarece que a mônada, o princípio inteligente, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à esquerda dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. E com o passar dos milênios, o princípio inteligente ele permanece em sua marcha ascendente, né, chegando ao estágio de humanização, que é o estágio que nós estamos hoje, né? O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Todo esse processo evolutivo, percorrido pelo princípio inteligente nos reinos inferiores, indica que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. E é, de certo modo, um trabalho preparatório como o da geração, por feito do qual o princípio inteligente ele sofre uma transformação, né, que torna espírito. E afirma os espíritos orientadores da codificação espírita que antes da individualização e consequente humanização do princípio inteligente, o espírito cumpre a primeira forma evolutiva uma série que precedem o espírito que chamais de humanidade atualmente. As primeiras encarnações do espírito podem ocorrer na Terra, mas, em geral, acontecem em mundos apropriados, né? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período da humanização começa em mundos ainda mais inferiores que o nosso. E isto, entretanto, não é uma regra absoluta, né? Pois pode acontecer que o espírito, desde o início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, né? Ele seria, digamos que uma exceção. E aí nós sabemos que cada espírito possui um nível de desenvolvimento diferente do outro. Ninguém está no mesmo nível equiparado, até porque na espiritualidade não existe uma regra específica para tudo. Uma regra, como se fosse uma jurisprudência no plano espiritual, né? Digamos, em normas de direito. Então, um exemplo que podemos dar
é que em nosso atual momento de transição planetária, né, que nós passamos de provas e expiações, estamos passando para um processo de regeneração em nosso planeta, alguns espíritos eles não estão mais possuindo a vibração necessária para continuar habitando esse planeta. E eles estão sendo levados para planetas de vibrações inferiores, que são adequadas às vibrações deles, que é para que eles possam continuar a sua evolução, né? E aqui permanecerão os espíritos compatíveis com a vibração terrena e também podem ser trazidos pelos irmãos espirituais novos espíritos para cá, para habitar o planeta e que possuam uma vibração igual a que aqui está no momento, para poder ajudar a eles e aos irmãos aqui presentes na evolução, sempre buscando a Deus, sempre buscando a luz, né? E isso faz com que nós, espíritos, devamos nos desprender um pouco da visão que geralmente em algumas pessoas só consegue enxergar a Terra como o centro do desenvolvimento espírita. Tudo só pode acontecer aqui. Por exemplo, todo o desenvolvimento que se passa no livro da Gênese, aquilo, ficar preso naquilo e não consegue compreender que nós em todo o universo somos um só. Nós fazemos parte de um só Deus. Então, tudo se interliga. Entendeu? E lembremos que o próprio Jesus falou que existem várias moradas na casa do meu Pai. Que quer dizer que são todas iguais para Deus. E estamos sempre em constante evolução. Então, seria esse meu estudo. Eu sei que eu fugi de alguns assuntos, eu li muita coisa, né, sobre isso. Eu fiquei com muita dúvida do que colocar aqui para poder caber no tempo de estudo, porque se dependesse de tudo que eu pesquisar, ia ficar 5 horas aqui, ia ficar sem voz, né? E aí eu queria que todos vocês que quiserem, praticamente, possam complementar meu estudo, dar sua opinião, porque aqui foi a minha opinião, o que eu entendi, né, o que eu estudei. Aí eu vou fazer, então, a prece agora, né? Tá bom. Fechamos nossos olhos e agradeço ao Mestre Jesus, a todos os irmãos que ajudaram no trabalho de codificação da nossa doutrina, porque sem ela nós não estaríamos com o conhecimento que temos hoje, conhecimento que nos ajuda muito em nossa evolução, que nos ajuda a compreender cada detalhe de nossas existências, carnais e espirituais, tendo aquele conforto, aquela certeza de que Deus é perfeito. Agradeço também aos mentores da nossa casa, nosso mentor, conselheiro, e aos outros que eu não tenho como estar citando o nome aqui, mas que sou muito grato pelo trabalho que fazem, e a todos os trabalhadores da luz que nos ajudam a evoluir e com muito amor trabalham em prol da causa divina. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Olha, você é a demonstração da evolução. Você evoluiu, meu Deus do céu. Eu amei esse teu estudo, amei. Amei. Alexandre, eu queria que você repetisse a questão do E maiúsculo, do E minúsculo, que às vezes a sua internet toca e talvez as pessoas não tenham pego, porque aqui para mim falhou. Então, pode ser que nem todos saibam essa questão. Repete, por favor. Tá, eu repito. O E minúsculo é o princípio inteligente, né? E o E maiúsculo é o espírito em si, humanizado, que é capaz de habitar um corpo humano. Agora saiu direitinho? Alexandre, Oi. tá falando os nomes estranhos aí? Você estava se referindo à era dos dinossauros? Também.
Faz parte da evolução do planeta, das vidas planetárias. Então a gente já foi em dinossauro? Então, a gente não, mas princípios inteligentes, sim. E aí, mesmo o Nós princípio temos vindo inteligente, de uma mônada, né? sabemos de células. Pode ser assim, como também, já verifiquei em vários estudos para poder estar dizendo isso, que podemos ter habitado outros planetas com formas de vida diferentes de dinossauro. Tem o pessoal de Capela também, né? Que veio ajudar na evolução da Terra. Sim, o planeta é Ela para cá. diversos evolução, né? Como ele colocou, Raquel, não necessariamente nossa origem foi aqui. Uhum. Então, nós podemos não ter passado por algumas dessas etapas. Estamos num outro lugar que não tinha o dinossauro, mas você vai saber, né? Nós não sabemos. E isso gera muita dúvida na questão de reencarnação e muita gente, assim, ateu, católico. Por quê? Eu vou ficar reencarnando eternamente na Terra, eu sou chato, não sei o quê. Mas não é isso, gente. Nós não encarnamos sempre na Terra, nós não viemos sempre da Terra e nós não encarnaremos para sempre aqui na Terra. São Tem o caso de provações Shakespeare, né? que precisamos passar para a nossa evolução. Quem sabe disso é a espiritualidade maior. Nós precisamos, as dificuldades, as facilidades que precisamos para evoluir. Você tinha pedido uma ajuda do Leonardo, né? Boa noite. Claro, biólogo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Alexandre, eu queria te parabenizar, porque o seu estúdio de hoje não precisa retocar nada. Ele está completo e, na realidade, você falou melhor do que muito biólogo fala. Você se aprofundou, falou da parte científica e falou da parte espírita. Foi atrás de André Luiz, que é quem nos dá as últimas notícias desse assunto importante no espiritismo. E eu quero te parabenizar mais uma vez. Seu estudo foi muito profundo, muito proveitoso para cada um de nós. Só quero dizer o seguinte: existem coisas que são imutáveis, como as leis naturais, entre elas a lei do progresso e a lei de causa e efeito, que implica que nada acontece ao acaso. E você deixou muito bem frisado que esses movimentos que a ciência estuda da evolução, desde o mônade, desde lá da molécula de RNA e DNA, até chegar ao corpo humano, essa perfeição, essa maravilha, a ciência estuda essa evolução, mas ela não aceita que espíritos adiantados trabalham nestas modificações ao longo das eras. Uhum. Esse é o problema da ciência, porque a ciência acha que sabe tudo, né? E quando o pesquisador indiano foi para a universidade em Londres e disse para os doutores lá: olha só, as coisas já existem, nós estamos levantando o tapete e conhecendo o que já existe há milhões de anos, feitos por Deus. É isso que a ciência faz. A ciência redescobre, mas ela não cria. A ciência conhece, mas só por isso ela não pode dizer que conhece tudo. É como se ela se apossasse do assunto, né? Exatamente. Aquele orgulho, aquela vaidade acadêmica que a gente conhece bem, faz com que eles não tenham humildade de aceitar que as coisas não acontecem só por aqui. Elas são regidas pela espiritualidade. E aqui, no caso da Terra, dirigidas por Jesus, que foi aquele que reuniu esse grupo lá atrás, há 4 bilhões de anos,
começar a estruturação desse planeta. E depois haver a evolução para chegarmos até nós e os espíritos terem condições de encarnarem aqui. Mas, antes disso, tinha que ter um amadurecimento da crosta, uma série de coisas, mudança da atmosfera, vir as plantas para ter oxigênio, e vai por aí afora. E nós sabemos bastante destruir essa maravilha que é a natureza, porque nós ainda não sabemos, nós somos muito pequenos co-criadores, né? E a gente acha que sabe tudo. Isso é a ciência, e ela, na realidade, sabe um pedacinho só. Mesmo porque não existe vida só na Terra. Como você falou, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Parabéns, Alexandre. Você fez um excelente estudo hoje. Eu estou muito contente com o seu estudo hoje. Tá? Parabéns, Alexandre. Também gostei muito do seu estudo. É difícil, às vezes, um assunto complexo você passar em tão pouco tempo. Então, por isso que dá a impressão, né, de que ou que fugiu ou que faltou. É muito difícil a gente passar em pouco tempo uma coisa tão complexa. Mas eu acho que você foi muito feliz na sua colocação. Parabéns, obrigada.